Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. E se você está 100% perdido no nosso cronograma de dezembro, estamos tendo 2 vídeos por semana, geralmente na quarta e no sábado, apesar de que o vídeo de hoje está saindo na quinta por problemas técnicos, deu um pouco errado, deu tudo errado. Estou tentando gravar esse vídeo pela quarta vez e dessa vez vai dar tudo certo. E na última semana teremos vídeo apenas no dia 28, que é uma quarta-feira. E depois disso eu entro de férias por 2 semanas e voltaremos com o nosso conteúdo normal no dia 18 de janeiro. Mas eu já tô falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Nancy Joanne Bocciccio nasceu no dia 21 de agosto de 1960 no Bronx, em Nova York. Ela tinha um apelido carinhoso dado pelos amigos e familiares, que era Titsy, e ela foi descrita como sendo aquele tipo de pessoa que parece ser durona por fora, mas que na verdade é super carinhosa com todo mundo. Mas não se enganem, quando ela tinha que se defender, ela se defendia bastante com unhas e dentes. Literalmente. De acordo com sua irmã, Joanne, em um certo dia, um ladrão tentou roubar a bolsa de Nancy e geralmente nesse tipo de ocasião as pessoas falam para que a gente entregue tudo, né? Porque nossa vida é um pouco mais importante que isso. Só que Nancy, ela decidiu reagir. E ela reagiu mordendo o ladrão. Pois é. Eu não sei o que aconteceu depois disso, acredito que o ladrão deve ter ficado um pouco chocado, porque geralmente ninguém faz isso, e simplesmente foi embora, e eu prefiro acreditar que realmente foi isso que aconteceu. Nancy passava boa parte do seu tempo livre fazendo trabalhos voluntários como defensora de crianças, e seus amigos a viam como uma pessoa muito boa, com um espírito muito bom, que ajudava todo mundo, sem se preocupar quem aquela pessoa era ou não, e que via o lado bom de praticamente todo mundo. Além disso, ela tinha um hobby de jardinagem e ela vinha de uma família italiana muito unida. Nancy trabalhava com análise de ações e administrava seu próprio negócio, e na época estava namorando um homem chamado Philip Hauser. Na década de 90, ela decidiu seguir os seus colegas de trabalho quando eles se mudaram para a Flórida, e ela e o seu namorado foram para a cidade de Boca Raton, que fica no sudoeste da Flórida. Em 1999, aos 39 anos de idade, Nancy descobriu que estava grávida e no dia 17 de dezembro do mesmo ano, ela deu à luz a sua filha, Joey Noel Bocciccio Hauser. Logo em seguida, ela se casou com Philip, mas em setembro de 2006 eles acabaram se divorciando. A relação de Nancy com Joey era algo de outro mundo. Além de terem uma relação de mãe e filha, elas também eram melhores amigas e completamente inseparáveis. Joey chegou a ser descrita como uma menina muito extrovertida, generosa, alegre, falante e muito mais madura para sua idade. Além de ter aulas de balé, ela também jogava golfe, estava no time de líderes de torcida e amava karaokê. As suas cores favoritas eram rosa e roxo e ela estava passando os últimos anos deixando o cabelo crescer para que depois pudesse doá-los para o Locks of Love, que é uma instituição de caridade que fornece próteses capilares para crianças e pessoas até os 21 anos de idade que sofrem com queda de cabelo por conta de alguma condição médica como alopécia, trauma de queimadura ou até mesmo câncer. E Nancy passava todo o seu tempo trabalhando o máximo que conseguia para poder dar para sua filha uma vida incrível. Afinal, ela era sua prioridade número 1. E ela trabalhou muito para conseguir matricular Joey em uma escola particular chamada St. Jude Catholic School, em Boca Raton. No dia 12 de dezembro de 2007, quando Nancy estava com 47 anos de idade e Joey apenas 7, Nancy buscou a filha mais cedo na escola porque ela tinha uma consulta médica. E então, mais tarde, lá para de noite, elas iriam para a casa de uma amiga de Joey para que elas pudessem praticar para uma peça natalina que tinha na escola, onde Joey seria uma das Zenas.
Após o médico, as duas decidiram dar uma passada no shopping, que era o Town Center Mall, para que elas pudessem fazer as compras de Natal. E isso é comprovado pelas câmeras de segurança que mostram as duas entrarem por uma entrada entre a loja Sears e a Neiman Marcus por volta das 2 horas da tarde. E elas saem pelo mesmo local por volta das 3 horas. Às 3 horas e 14 minutos, o serviço de emergência recebeu uma ligação vindo do celular de Nancy. Porém, 2 segundos depois a ligação caiu e então o operador tentou ligar novamente, porém ele não teve resposta. Às 10 horas da noite, o shopping fechou normalmente e pouco antes da meia-noite, o segurança noturno percebeu que tinha um SUV Chrysler Aspen 2007 preta estacionada perto da ala sul do estacionamento da Sears e o carro estava ligado. O que por si só já era bem esquisito, principalmente considerando que o shopping já havia fechado há 2 horas atrás. Então, o segurança noturno decidiu ligar para o departamento de polícia de Boca Raton e pediu que um oficial fosse até lá para ver se estava tudo certo ou se tinha uma coisa mais sinistra acontecendo. E infelizmente, quando o policial chegou no local, ele se deparou com uma cena terrível. Na parte de trás da SUV, ele encontrou os corpos de Nancy e Joey Bochiccio. Ambas estavam amarradas com a fita adesiva e braçadeiras de plástico e pareciam ter levado um tiro na cabeça, estilo execução. Além disso, tinha uma gravata no pescoço de Nancy, que a estava prendendo ao encosto de cabeça, e ela também estava usando um óculos escuro esportivo. Imediatamente, o policial chamou os detetives para a cena do crime e uma investigação começou a ser feita, com base nas imagens das câmeras de segurança que mostravam elas entrando e saindo do shopping exatamente pela mesma entrada. E com base nessas imagens, não parecia que elas haviam sido seguidas nem dentro do shopping, nem na área de fora. Tipo, não tinha ninguém atrás delas que estivesse agindo de forma suspeita. E, infelizmente, no estacionamento, que foi exatamente onde tudo parecia ter acontecido, não tinha câmeras de segurança. Após vasculharem o veículo, os detetives descobriram que alguns itens de Nancy estavam faltando, como, por exemplo, os seus cartões de crédito e o seu celular. Então, como uma forma de descobrir os seus passos antes do assassinato, os policiais conseguiram os registros e descobriram que pouquíssimas horas antes ela havia retirado uma grande quantidade de dinheiro em um caixa eletrônico. Com isso, os investigadores foram até esse caixa eletrônico que ficava muito perto do shopping e quando eles viram as imagens de segurança, eles confirmaram que realmente era a Nancy que havia retirado o dinheiro, que era $500, e depois ela entrou no carro normalmente. Porém, de acordo com alguns oficiais que viram essas imagens, parecia que tinham outras pessoas dentro do veículo. E mais tarde, o cartão de crédito de Nancy foi encontrado e localizado em Miami, que fica a cerca de 1 hora de distância. E ele só foi encontrado porque 2 moradores de rua haviam encontrado a bolsa dela e então eles pegaram os itens que estavam ali, incluindo o cartão, e decidiram começar a usá-lo. E obviamente eles foram considerados suspeitos no caso por motivos óbvios, porque eles estavam com os itens dela, eles chegaram a ser interrogados, mas acabaram sendo descartados muito rápido. E pouco tempo depois, os detetives também descobriram que as fitas adesivas utilizadas para amarrar Nancy e Joey provavelmente haviam sido compradas em Miami. Como vocês devem imaginar, esse caso foi gigante na época, não só na Flórida, como em todo o país. Ninguém conseguia entender como que aquilo tinha acontecido, principalmente naquela área e com uma mãe e uma filha que eram amadas por todo mundo. Porém, não demorou muito tempo até que os detetives conectassem o caso de Nancy e Joey com outros 2 incidentes que haviam acontecido no mesmo shopping. E há pouco tempo atrás. Um com uma mulher chamada Randy Gorenberg e outro com uma mulher que ficou conhecida apenas como Jane Doe. Então, vamos falar sobre elas. Randy Gorenberg nasceu em 1955 no Brooklyn, Nova York, e em 1979 ela se casou com um homem chamado Stuart Gorenberg. Pouco tempo depois, o casal decidiu se mudar para Boca Raton, na Flórida, por conta do trabalho de Stuart, e no ano seguinte, 1980, eles tiveram seu primeiro filho, Daniel, e logo em seguida nasceu uma filha chamada Suri. Randy era conhecida por ser o tipo de mãe que faria qualquer coisa pelos seus filhos. Com certeza, eles eram a sua prioridade número 1. Além disso, ela era voluntária na comunidade e nas escolas dos filhos, e a sua melhor amiga era sua própria mãe, chamada Idei. E após seu pai falecer, a sua mãe se mudou para a Flórida para ficar mais perto da família. Quase 9 meses antes dos assassinatos de Nancy e Joey, no dia 23 de março de 2007, Randy, que estava com 52 anos de idade, foi até o Town Center Mall em Boca Raton por volta do meio-dia para fazer algumas compras.
E ao chegar lá, ela chegou a comprar alguns shorts na loja Old Navy e uma cópia do CD de John Legend. E após os detetives analisarem as câmeras de segurança, eles viram Randy saindo do shopping por volta da 1h da tarde, exatamente pela mesma entrada em que Nancy e Joey haviam entrado e saído no dia do assassinato. Menos de 1 hora depois, algumas pessoas que estavam no Parque Memorial do Governador Lawton Kyles, que fica a cerca de 8 km de distância de Boca Raton, ouviram alguns tiros. E quando essas pessoas olharam em direção ao barulho, elas viram a Mercedes SUV preta andando em alta velocidade e segundos depois a mulher foi empurrada para fora do veículo, em movimento, e na mesma hora uma das pessoas chegou a ligar para emergência e quando o operador perguntou se a mulher estava viva, ele disse que ela não estava respirando e que havia sido morta com 2 tiros. E infelizmente mais tarde essa mulher foi positivamente identificada como Randy Gorenberg. Alguns minutos depois, a câmera de segurança de uma loja chamada Home Depot mostrou a SUV preta entrando no estacionamento, seguida por um Chrysler Sedan branco. E mais tarde, a SUV foi encontrada abandonada no mesmo estacionamento e ninguém sabia dizer se tinha alguém no veículo ou se tinha alguém ao redor dele em algum momento do dia. Quando os investigadores chegaram no local, eles encontraram a cápsula de bala dentro do veículo, porém os sapatos, a bolsa e o celular de Randy tinham desaparecido. Mas o que era bem esquisito era o fato de que seus pertences de maior valor ainda estavam com ela, como por exemplo o seu relógio da Cartier, o seu anel de diamante e um colar. Meio que provando que esse não era um caso de assalto que deu errado. Logo no começo da investigação, os detetives focaram sua atenção no marido e no filho de Randy, mas eles não tinham nenhuma evidência que ligasse algum deles ao assassinato e eles criaram essa teoria apenas com base em suas próprias intuições. Acontece que quando os detetives foram informar a família sobre o que havia acontecido, o seu filho, Daniel, agiu de uma forma bem esquisita e o seu álibi não pôde ser confirmado. E outra coisa bem esquisita e suspeita é que quando os policiais pediram as roupas que ele estava usando naquele dia, ele deu as roupas erradas. Pois é, suspeito. E também, de acordo com os policiais, quando eles foram falar com o marido, Stuart Gorenberg, ele agiu de uma forma diferente e meio esquisita ali para a situação. Não batia muito a reação que ele estava tendo com o fato de que ele havia descoberto que a sua esposa havia sido assassinada. Aparentemente, ele não estava reagindo como geralmente as pessoas agem ao descobrirem uma coisa dessas. Mas, como eu gosto de lembrar sempre, cada pessoa reage de uma forma diferente e cada pessoa tem ali um luto diferente da outra. Tem gente que chora muito, que entra em desespero, e tem gente que meio que fica sem reação, que não sabe exatamente o que fazer, então parece que a pessoa não está preocupada o suficiente, mas na verdade ela só não está demonstrando isso no exterior. Então eu não gosto muito de julgar com base nisso, porque a gente nunca sabe como a gente vai reagir nesse tipo de situação. Pouco tempo depois, Stuart contratou um advogado para ele e para o seu filho, o que só fez com que muitas pessoas tivessem ainda mais certeza de que eles estavam envolvidos de alguma forma. E mais tarde, a mãe e a filha de Randy participaram de uma coletiva de imprensa, onde elas imploravam por qualquer informação sobre o assassinato. Novamente, em relação a eles conseguirem advogados, eu não acho que seja exclusivamente suspeito. Em alguns casos, sim, é realmente muito suspeito, porém, nós sabemos que muitas vezes a polícia vai muito em cima de uma pessoa porque eles querem fechar o caso, eles querem solucionar o caso. Então, independente se você é culpado ou não, você deve arranjar um advogado. E até onde eu sei que não é muito, não consegui encontrar muitas informações sobre a vida pessoal de Randy. A família era unida, eles não tinham problemas, mas é aquela coisa, nós nunca sabemos realmente como tá ali por trás, como a família realmente reage ou não. E por fim, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse Daniel e Stuart ao assassinato. Pouco tempo depois, eles receberam a denúncia de um informante da prisão. De acordo com ele, o informante, ele ouviu alguns membros de uma gangue conversando dentro da prisão e falando que eles eram responsáveis pelo assassinato de Randy. E mais, eles ainda falaram que o atirador era um homem que também participava da gangue chamado Michael Barrera, que por sinal era um fugitivo da polícia. Acontece que aparentemente
Michael tinha um parente que tinha um sedã Chrysler branco exatamente igual ao carro que havia sido visto seguindo a SUV preta dentro do estacionamento da Home Depot. Porém, a polícia nunca conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse Michael ao assassinato de Randy e, infelizmente, o caso permanece um mistério até hoje. E o outro caso que os investigadores conectam ao caso de Nancy e Joey Bolkitcho é um caso que aconteceu no dia 7 de agosto de 2007, 5 meses antes do assassinato de Randy Gorenberg. E apesar de a vítima ter sobrevivido nesse caso, ela ficou com muito medo de que, se o nome dela fosse jogado por público, ela pudesse se tornar um alvo novamente. Então ela ficou conhecida apenas como Jane Doe, e por isso eu vou chamá-la apenas de Jane. Nesse dia, ela e o seu filho de apenas 2 anos de idade saíram do Town Center Mall por volta da 1h da tarde pela saída da Nordstrom. E ao chegarem no estacionamento, ela colocou o filho na cadeira no banco de trás da SUV preta, fechou a porta e foi até o porta-malas para guardar o carrinho. Mas, enquanto ela estava caminhando do porta-malas até o banco do motorista, ela ouviu seu filho chamá-la, mas ele estava a chamando de uma forma que parecia como se ele estivesse assustado. E quando ela olhou para o banco de trás, ela viu que tinha um homem sentado do lado do seu filho e apontando uma arma para ele. Na mesma hora, obviamente, ela entrou em choque. Deve ter sido uma situação terrível, eu nem consigo imaginar porque eu não sou mãe, então, me colocando no lugar das mães, eu acho que essa deve ser a pior sensação que você deve ter no mundo, na sua vida inteira. E ela só saiu desse choque quando o homem começou a mandá-la entrar dentro do carro. Então, ela entrou no banco do motorista e seguiu as instruções para ir para um caixa eletrônico. E ao chegar lá, ele a forçou a retirar $200, depois mais $200, depois mais $200 e assim sucessivamente até chegar em $800, que foi quando o caixa eletrônico meio que impediu ela de tirar mais, provavelmente porque esse era seu limite total. E depois disso, o homem misterioso disse a ela que se ela fizesse tudo o que ele mandasse, ele iria levá-la de volta para o shopping. Então, foi isso que ela fez e, por sorte, a esse ponto, seu filho já estava dormindo, o que era uma coisa a menos para ela se preocupar. Mais tarde, Jane chegou a dizer que, nesse momento, a única coisa que ela pensava era em bater o carro para ver se chamava a atenção de alguém ou fazer algum sinal para alguém. Porém, o que a impediu de fazer isso foi que, se desse errado e se o homem misterioso percebesse que ela estava tentando fazer alguma coisa, provavelmente o seu filho estaria em um perigo ainda maior. Ao saírem do caixa eletrônico, ela seguiu as instruções dele e então eles foram parar no estacionamento do Hotel Hilton. E lá, ele mandou que ela saísse do carro e nesse momento ela entrou em pânico e começou a implorar para que ele não a matasse. E então ele disse que ele não iria fazer isso porque ele já tinha problemas o suficiente e que ele não estava a fim de entrar em mais problemas ainda. Ué. A esse ponto, a única coisa que ele queria era assumir o controle do veículo. Então, antes de sair, ele obviamente amarrou Jane no banco de trás para que ela não fizesse nada e não tentasse fugir. Então ele amarrou seus pulsos nas suas costas, amarrou seus tornozelos e também amarrou seu pescoço no encosto de cabeça. E por fim, ele pegou um óculos esportivo que tinha fita adesiva nas lentes e então colocou em seus olhos, no caso nos olhos de Jane, para que servisse ali como uma venda e a impedisse de ver alguma coisa. Durante o caminho, Jane começou a ficar um pouco ofegante por conta da gravata que estava amarrando seu pescoço no encosto de cabeça. E então, quando o homem percebeu isso, ele pegou uma faca e virou para ela, o que obviamente deve ter sido bem assustador, porque ela deve ter pensado que ele iria matá-la ali mesmo, na frente do seu filho e tudo. Só que, na verdade, ele só pegou a faca, cortou a gravata e voltou a dirigir normalmente. Em um certo momento, ela não sabia mais para onde eles estavam indo, até que eles chegaram na estrada Florida Turnpike. Porém, por motivos óbvios, o homem não queria passar pelo pedágio, então ele deu meia volta e continuou dirigindo por cerca de 2 horas. Quando ele finalmente parou, ele tirou os óculos de Jane e ela percebeu que eles estavam de volta ao Town Center Mall. E nisso, o homem misterioso prendeu seu pescoço novamente e disse que ela poderia fazer uma ligação, porém que ela tinha que dizer que o seu carro havia quebrado e que precisava de ajuda. Obviamente, ela fez exatamente o que ele mandou e então ela ligou para o seu marido. De acordo com Jane, a esse ponto, esse homem parecia uma pessoa completamente diferente. Ele parecia estar mais atencioso, mais carinhoso e realmente preocupado, o que ele não estava. E então, antes de ir embora, ele falou para ela que ela tinha que dizer para a polícia que ele era um homem baixo, gordo e negro.
E ainda disse que se ele visse mais tarde as suas descrições nos jornais, ele iria voltar para terminar o seu serviço. Assim que ele foi embora, a Jane conseguiu passar os seus braços que estavam nas costas por baixo das pernas até que chegasse na frente. E agora ela conseguia tirar o óculos, então ela foi para o banco do motorista e dirigiu até o segurança do shopping. Ele contou tudo o que tinha acabado de acontecer e pediu para que ele ligasse para a polícia. Quando a polícia chegou no local, ela também contou a ele sobre todo o sequestro e descreveu o homem como sendo caucasiano, que deveria estar entre seus 20 e poucos anos, com cerca de 1,80 m de altura e que estava usando um chapéu de pesca flexível, além de um óculos de sol. Porém, quando a polícia viu que ela ainda estava com os pulsos amarrados, eles não acreditaram que ela havia conseguido se livrar da forma que ela havia conseguido se livrar. E para piorar ainda mais, o seu SunPass, que é um dispositivo eletrônico que avisa quando uma pessoa passa por um pedágio, ele não funcionou, então ele não mostrou que eles haviam passado pela Florida Turnpike. Depois disso, a polícia pediu que ela fizesse um teste de polígrafo enquanto seu carro era analisado, e de acordo com o capitão do departamento de polícia de Boca Raton, chamado Matthew Duggan, o departamento de polícia só estava fazendo tudo isso para ter certeza de que a história que ela estava contando era real e que mais tarde eles pudessem usar todas essas informações contra o homem misterioso. E finalmente, após eles olharem as câmeras de segurança do Florida Turnpike, eles viram que realmente o carro dela havia passado por ali no horário que ela havia dito e descobriram que o SunPass dela havia apenas dado defeito. O que é incrível porque essas coisas realmente só falham quando a gente mais precisa. Mas infelizmente o homem misterioso nunca foi identificado e toda a notícia do caso de Jane saiu em um pequeno pedaço no jornal local. Tipo, bem pequenininho lá embaixo, e dizia que tinha sido um assalto à mão armada. E não um sequestro. Inicialmente, a polícia não acreditava que o assassinato de Randy Gorenberg estava relacionado ao caso dos assassinatos de Nancy e Joey e do sequestro de Jane. E antes dos assassinatos de Nancy e Joey, os detetives ainda estavam vendo se existia ali realmente uma certa conexão entre o caso de Randy e o caso de Jane. Porque sim, realmente tinham muitas semelhanças, como por exemplo, as duas haviam sido sequestradas dentro do estacionamento do Town Center Mall, no mesmo horário, mais ou menos, e ambas dirigiam uma SUV preta e também haviam sido coagidas por armas. Porém, Randy morreu e Jane sobreviveu. Além disso, Randy não foi contida em momento nenhum, mas isso pode ser explicado. Jane só foi contida após ela sacar o dinheiro. Acontece que o Randy não andava com um cartão de crédito que dava para sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Ou seja, ela não poderia dar dinheiro ao seu sequestrador e talvez por conta disso ele tenha decidido matá-la, caso realmente tenha sido a mesma pessoa. Mas algumas pessoas acreditam que ela foi assassinada porque ela tentou sair do carro em movimento enquanto eles passavam pelo parque e então ela foi empurrada para fora e recebeu um tiro. E mais tarde, o capitão de polícia, Matthew Duggan, chegou a dizer que ele acreditava 100% de que o caso de Jane, Nancy e Joey eram conectados e haviam sido feitos pela mesma pessoa. Então, os investigadores foram conversar novamente com Jane para ver se ela se lembrava de mais alguma coisa que, tipo, na época ela não se lembrava por conta do trauma, mas que agora estava muito fresco em sua mente, e ela deu exatamente as mesmas descrições que ela havia dado no dia do seu sequestro. Além disso, ela disse que o homem não tinha nenhum sotaque e também não tinha nenhuma característica assim única que fosse fácil identificá-lo, o que só fez com que a investigação desse caso se tornasse ainda mais difícil. Além disso, ela também disse que ele estava carregando uma sacola plástica de uma loja chamada Traffic e que era lá onde ele guardava todo o seu kit sequestro. Dessa vez, ela conseguiu dar uma descrição ainda mais detalhada do homem e ainda disse que ele usava um pequeno rabo de cavalo. Então, a polícia refez o seu retrato falado e quando ele ficou pronto, Jane disse que aquele segundo esboço capturava muito bem a aparência do homem que havia lhe sequestrado. Mas, novamente, ele não foi identificado. Após os assassinatos de Nancy e Joey, a polícia ficou sabendo de mais um incidente muito parecido que havia acontecido mais ou menos na mesma época e que parecia estar relacionado a todos os outros. Apenas alguns dias após o sequestro de Jane e seu filho, uma mulher foi abordada em uma área comercial de luxo perto do Town Center Mall. Nessa ocasião, o homem também chegou nela com uma arma e disse para ela levá-lo até um caixa eletrônico,
Só que a mulher disse que ela não faria isso, então ela jogou sua bolsa no banco do passageiro, pegou $200 e deu pra ele. E acreditem ou não, de alguma forma isso funcionou e ele foi embora. E depois do ocorrido, essa mulher se recusou a fazer um boletim de ocorrência e ela só decidiu fazer isso após ela descobrir sobre o caso de Nancy e Joey. E só então ela contou tudo o que havia acontecido e deu uma descrição desse homem, que por sinal era quase idêntica à descrição que Jane havia dado, fortalecendo ainda mais a teoria de que era a mesma pessoa por trás de todos esses crimes. Um homem chamado Mark Seferek, que havia trabalhado como um profiler, um criador de perfil criminal para o FBI, chegou a teorizar que os resultados dos casos de Nancy, Joey e Randy eram tão diferentes do caso de Jane, simplesmente pela quantidade de controle que o sequestrador havia conseguido ter ou não. Ele acreditava que o sequestrador provavelmente percebeu que seria muito mais fácil sequestrar uma mulher que estivesse com uma criança, porque geralmente, tem ali um instinto materno, então a mulher vai fazer de tudo para proteger a criança e, consequentemente, vai fazer de tudo para obedecer o sequestrador e mantê-lo seguro. O que realmente fazia sentido, considerando que Randy estava sozinha e ela tentou escapar e então, por conta disso, ela foi assassinada, enquanto Jane, que estava com a criança, obedeceu todas as ordens e fez tudo o que o sequestrador queria e acabou sobrevivendo. E outra coisa que ajudou muito foi o fato de que, de alguma forma, ela conseguiu se manter calma durante todo o sequestro e isso, consequentemente, fez com que ela não fosse assassinada. Já Nancy, por outro lado, com certeza, sem sombra de dúvida, tentou fazer de tudo para escapar e salvar Joey. Lembram do ocorrido que eu falei em que ela mordeu um ladrão por tentar roubar sua bolsa? Então, isso fortalece ainda mais a ideia de que ela definitivamente não obedeceu às ordens. Outra coisa que fortalece essa teoria é o fato de que as amarras de seus pulsos estavam quebradas e parecia que ela tinha tentado remover os óculos dos seus olhos. Então, é muito provável que por conta dessa resistência, ela e Joey tenham sido assassinadas. Em maio de 2008, um homem acabou sendo preso em Miami após uma balconista de uma loja ligar para a polícia e dizer que ele era muito parecido com o esboço que havia sido divulgado pela mídia. E quando esse homem foi levado para interrogatório, ele se recusou a responder qualquer pergunta, ele realmente não estava sendo cooperativo de forma nenhuma. E além disso, ele estava usando um chapéu e um óculos muito parecidos com o que Jane havia dito que o seu sequestrador também estava usando. Porém, quando mais tarde ela foi chamada para identificar o seu sequestrador em uma fila de fotos, ela disse que nenhum deles era o homem responsável pelo seu sequestro. Então, quando a polícia também não encontrou nenhuma evidência que o ligasse aos casos do Town Center Mall, ele acabou sendo liberado. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas acreditam que esse caso seja um caso de um serial killer que ainda não foi capturado. Apesar de não existir nenhuma evidência forense que conecte 100% esses casos, todas as famílias das vítimas acreditam fortemente que o aumento da segurança do shopping com certeza teria evitado esses incidentes. E Jane também acredita que se o seu caso tivesse sido levado a sério desde o começo, eles poderiam ter prevenido o assassinato de Nancy e Joey Bocciccio, e a irmã de Nancy concorda com isso. De acordo com ela, não existe possibilidade nenhuma de que se Nancy soubesse do sequestro, onde tinha uma criança envolvida, ela teria levado Joey para o mesmo local e para o mesmo shopping onde tudo isso havia acontecido. E a última atualização que se tem é em relação ao caso de Randy Gorenberg. Aparentemente, foi encontrado o DNA de uma pessoa desconhecida dentro da sua SUV, mas esse DNA não corresponde a ninguém que esteja no banco de dados. E o seu marido, Stuart, ainda não foi totalmente eliminado como suspeito. Em relação aos casos de Nancy, Joey e Jane, não se tem mais nenhuma informação, porém acredita que se um deles for solucionado, todos serão. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail nedmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, ou depois da meia-noite. Então é isso, até sábado!